Ele era rico e pobre ao mesmo tempo. Por que Zaqueu era rico? Porque ele coordenava um grupo de cobradores de impostos, a qual saía de casa em casa cobrando juros abusivos. E Zaqueu ficava lá, sentado na cadeira, tomando água de coco, debaixo de uma árvore, enquanto o pessoal fazia o serviço para ele. E esses juros abusivos era a fortuna de Zaqueu. E muitas vezes nós somos como Zaqueu, porque muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em nós e não colocamos no Senhor, não colocamos em Deus a nossa confiança. Zaqueu podia ter tudo o que ele quisesse, aquilo que o dinheiro pudesse obter. Zaqueu poderia, porque ele era rico. Mas uma coisa que o dinheiro não compra e nunca comprará é o amor de Deus. Para ter o amor de Deus é simples, meu irmão, é só abrir o coração e Deus se manifesta em você. E o amor de Deus nos consome, Ele é o hóspede da nossa alma. E Zaqueu, sabendo da fama de Jesus, que se alastrava, do coração de Zaqueu apareceu a curiosidade de conhecer o Senhor, mas ele não conhecia. Mas só que Zaqueu tinha um problema, e o problema de Zaqueu era baixa estatura. Zaqueu era baixo demais, e a multidão que acompanhava o Senhor era muito grande, não tinha como Zaqueu ver o Senhor. Zaqueu, movido pelo Espírito Santo, porque a partir do momento que ele teve a vontade de conhecer o Senhor, no coração dele brotou a vontade de ser novo, de ser renovado, de ser restaurado. E o Espírito Santo soprou sobre Zaqueu, e Zaqueu teve a ideia de subir uma árvore, porque era o único lugar que ele poderia ver o Senhor. Era o único lugar que ele poderia avistar o Senhor, era de cima daquela árvore. Quantas vezes nós estamos em cima da nuvem, ou em cima da árvore, sem saber para que lado que nós ficamos, se é ao lado do mundo ou se é ao lado da igreja? Se você está nessa, meu irmão, saia dessa, porque Satanás vai te pegar. E Satanás, quando pega o Filho de Deus, ele destrói. Então não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo de ficar em cima da árvore, sem saber para que lado optar. O lado que você tem que optar é o lado do Senhor, aquele que te ama verdadeiramente. Zaqueu ficou ali todo afoito. Nossa, o Senhor vai passar, o Senhor vai passar, o Senhor vai passar. Quantas vezes nós vamos ao encontro do Senhor e saímos da mesma forma, porque nós não abrimos o coração. Então nessa noite você é convidado a rasgar o coração para o Senhor, porque senão você vai continuar na mesmice, você vai continuar da mesma maneira, da mesma forma, e o Senhor se alegra ver você na casa dele. Nós estamos no melhor lugar do mundo, onde o nosso Deus é fonte de milagres. Até quando nós vamos ficar em dúvida? Não é tempo de dúvida, é tempo de certeza. Zaqueu andou em cima daquela árvore, o Senhor vindo com a multidão. O Senhor olha para Zaqueu, olha para você nesta noite e fala que quer entrar na sua casa. E a casa do Senhor quer entrar, não é apenas a sua casa física, mas a sua casa espiritual. E para o Senhor habitar na sua vida espiritual, é necessário que você dê o livre acesso para o Senhor, para que como Zaqueu você tenha uma vida transformada. Zaqueu, quando viu o Senhor olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desça depressa desse muro, desça depressa desse muro, porque nesta noite eu quero ficar na sua casa. Olha quantas casas tem aqui, meu irmão, minha irmã. Se você deixar Deus entrar no seu coração, Ele vai habitar na sua casa e vai fazer a diferença, porque o nosso Deus é todo poderoso. Zaqueu, ele desceu depressa, ele ficou feliz da vida que o Senhor falou aquilo para ele.
O mundo ele quer nos condenar. O mundo olha para o cristão que quer condenar. Como Zaqueu foi condenado naquela situação, o povo que estava com Jesus começou a dizer que, nossa, o Senhor vai ficar na casa do pecador. Amigo, meu irmão, é fato. Todos nós somos pecadores. Não é porque eu estou aqui na frente que eu não sou pecador. Não é porque você que está sentado aí não é pecador, somos sim pecador. Mas temos a diferença. O Senhor, Ele ama o pecador. Então o Senhor te ama. O amor do Senhor nos basta. O amor do Senhor nos completa. O amor do Senhor nos realiza. Não precisamos ficar de fora procurando falsas amizades, não. Amizade sincera e verdadeira só aos pés do sacrário. Ali é o Senhor te olhando, ali é o Senhor derramando sobre você um amor verdadeiro, um amor imensurável. O Senhor tem um amor imensurável por cada um de nós. E o povo continuou ali. Não, o Senhor vai na casa do pecador. O Senhor, Ele apenas foi para a casa de Zaqueu, porque Zaqueu deu o primeiro passo para que tivesse uma vida transformada e restaurada no Senhor. E nessa noite o Senhor te trouxe aqui para que você dê um passo como Zaqueu, para que você opte pelo Senhor, para que Ele restaure e transforme a sua vida. Porque nesse Evangelho mesmo de Lucas, capítulo 19, versículo 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que está perdido. Muitas vezes nós ficamos perdidos, nós ficamos sem direção, e a direção que eu te dou em espírito e em verdade nessa noite é: ame ao Senhor Jesus, declare o seu amor pelo Senhor, permaneça na presença de Jesus, fique com Ele, leve Ele para a sua casa, apresente Ele aos seus familiares, apresente Ele para os seus amigos, porque muitas vezes nós somos chacota dos amigos que ainda não conhecem a verdade como nós conhecemos. Nós estamos na igreja onde o Senhor permanece 24 horas, onde o Senhor te olha com amor, onde o Pai deu ao mundo o seu Filho para nos salvar. Jesus, Ele optou em doar seu sangue preciosíssimo por cada um de nós. E se estamos aqui nesta noite, é para sair fora e declarar verdadeiramente um amor a Jesus Cristo, porque só o amor transforma, só o amor restaura. Amém? Você quer se declarar pelo Senhor nessa noite, mas não fala da boca para fora, fala sim aquilo que está no coração, porque a palavra do Senhor nos diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio, e é necessário que o seu coração esteja cheio de Deus para que você faça a diferença na sua casa. Cada um de nós temos pessoas queridas em casa que às vezes não quer saber de Deus, mas através de você Ele vai vir para a igreja, através de você Ele vai ser diferente, porque nós temos o perfume de Cristo, nós temos o perfume do Senhor, nós temos o perfume do Todo-Poderoso. Convido mesmo você a ficar de pé. Convido mesmo você a fechar os olhos e declarar o seu amor a Jesus Cristo, declarar o seu amor pelo Todo-Poderoso, aquele que te ama, aquele que morreu na cruz por você. Não saia daqui da mesma forma, meu irmão, minha irmã. Saia daqui diferente. Saia daqui cheio de Deus. Saia daqui cheio da vontade de falar de Deus, porque Deus te ama de tal maneira que nós não podemos imaginar. O Senhor te ama porque você é precioso aos olhos de Deus. O Senhor te ama e Ele te lava nessa noite, Ele te restaura nessa noite.
o Senhor, vai clamando. Declara o seu amor pelo Senhor, vai falando: Senhor, eu te amo. Se você nunca falou que ama alguém, fala para o Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, eu quero te amar, Senhor. Eu quero permanecer contigo, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um cristão caminhando com a verdade. Senhor, eu quero ter um amor pela palavra de Deus. Se, Senhor, eu te amo, Senhor, porque através das suas palavras eu sou um cristão revigorado. Eu sou um cristão cheio de forças. Não deixe esse momento passar, meu irmão. Não deixe esse momento passar, minha irmã. Deus quer fazer nesta noite muitos jovens comprometidos com o amor. Um amor sincero, um amor espontâneo, um amor verdadeiro. Convido mesmo você a olhar para a cruz e ter um amor pela cruz. A cruz de Cristo é uma fonte de amor irrevogável. Deus, Ele carregou um madeiro por amor a você, por amor às promessas do Pai. E foi naquele madeiro que Ele foi escarnecido por você. Se você chegar na rua e perguntar para um amigo seu se ele tem coragem